uma vida para viver. Quantas vidas você tem? Mas você não é um gato? Sim, você é um gato, mas você só tem uma vida para viver. Você não tem 7, não. Nós só temos uma vida para viver. E por isso que Deus nos deu uma missão para trabalhar na sua obra. Você já foi criticado por algo que você fez, produziu ou realizou? Você pintou aquela parede pensando que estava bombando, aí alguém disse, isso é uma porcaria essa pintura. Você estava cavando buraco pensando que estava certo, né? Aí alguém disse, e não era nesse lado, era desse lado aqui. Já aconteceu comigo isso no exército. Tive que cavar tudo de novo. Mas até Jesus era criticado quando trabalhava. Certa vez, ele fez um trabalho perfeito de curar um homem que tinha 38 anos, era aleijado. E o pessoal ainda criticou o trabalho dele só porque não era do jeito que eles queriam e no dia que eles queriam. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Continuou a trabalhar. Ele disse assim, meu pai está trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Jesus não ligava para a torcida. Ele continuava trabalhando. Ou seja, quando te criticarem por estar fazendo a obra de Deus, só continue o trabalho, não ligue para a torcida. E trabalhar para o Senhor, trabalhar nessa obra, é um privilégio, é algo assim que você, e não importa se é pregando, se é tocando, se é carregando alguma coisa, limpando, é um privilégio só de você. No sonho de Natal, uma menina, a função dela ela só tinha uma função em todo sonho de Natal, era subir uma das florzinhas do fantoche, mas ela fazia da melhor forma possível, ela se preparava, ela orava, e a função dela era subir a florzinha do fantoche. E a Bíblia diz que ela tem o mesmo valor aos olhos do Senhor. Então, o trabalho do Senhor não é só para alguns, como alguns pensam. Não é só para os jovens que têm tempo. Não é só para o pastor que ganha. Não é só para os desocupados, os desempregados. Não. É para você. Aponta para a pessoa da sua direita. Aponta para a pessoa da sua direita. Aponta para a pessoa da sua esquerda. Aponta para você. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo. E sabe onde é que eu sei disso? Efésios capítulo 2, verso 10. Abra a sua Bíblia aí. Para Efésios capítulo 2, verso 10. Tem muita gente que inclusive os batistas, se amarram nesse versículo de Efésios 2, 8 e 9. Só que eles esquecem muitas vezes o 10. Eu gosto muito do 8 e do 9. Que é aquele, pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é bonito esse versículo? Todos vocês conhecem. Agora o pessoal esquece do 10. O 10 é tão importante quanto. Olha o que ele diz assim, o 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deixa eu fazer uma versão amazonense aqui, desse versículo. Maninho, você é uma obra de arte de Deus. Deus te fez exatamente para trabalhar na sua obra, para você servir nessa obra. Você foi feito de uma forma especial, você foi criado. Inclusive, esse texto, a palavra no grego aqui, é interessantíssima. Ela dá a ideia de obra de arte, de algo que foi modelado.
esculpido, algo que foi pensado, projetado, é como um poema. E inclusive a palavra é poema. E no grego. E é exatamente isso que Deus deu. E tem mais. A visão, ele diz, realizada em Cristo Jesus. Às vezes a gente não entende o que é isso. Deixa eu explicar também. Quando o artista, ele está pintando, geralmente tem um modelo, né? Você já foi modelo de artista? Não, você é feio, não foi. Aí, o artista dá uma olhada lá, né? Dá uma olhada e dá uma pintada. Dá outra olhada, dá uma pintada. O modelo é Jesus. Nós fomos feitos, é o que ele está dizendo aqui, nós fomos esculpidos, nós fomos modelados no modelo de Jesus. Para quê? Para trabalhar na obra, na mesma obra que Jesus nos deu. Isso quer dizer que nós fomos criados por Deus, semelhantes a Ele, para realizarmos a obra do Senhor, ou seja, para trabalhar. Esse é o único motivo porque você ainda está nessa terra. No dia que Deus disser assim, está na hora das férias do meu filho, está na hora das férias da minha filha, Ele te leva. E não tem nada que tire a vontade de Deus. E enquanto você está aqui nessa terra, é porque você tem que trabalhar. Você tem um trabalho para fazer. E eu queria falar nessa tarde, por que devemos trabalhar na obra de Deus? Por que devemos trabalhar na obra de Deus? E tem vários motivos, mas eu escolhi 3 coisas. 3 porquês, 3 razões. E o meu objetivo com essa mensagem é que você entenda que você não está trabalhando aqui por nada. Você tem aqui uma missão. Você tem aqui um trabalho para fazer. E para fazer bem. Porque a gente não faz para homens. Você não está servindo o pastor Leandro. Você não está servindo o pastor Davi. Aqui você está servindo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, por que devemos trabalhar na obra de Deus? Anote aí, você que está anotando. Primeiro, Jesus deu exemplo. Jesus foi o exemplo. João, capítulo 5, verso 17, é aquele versículo que eu falei ainda agora. João, capítulo 5, verso 17, Jesus disse, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus é um Deus de trabalho. Quem não gosta de trabalhar aí, diz eu. Você era mimado quando você era criança? Não lavava a louça, não lavava banheiro. Você não sabe nem o que é aquela escovinha que a gente enfia lá no vaso sanitário. Você nem sabe o que é isso, né? Ou não? Não. Se o seu pai entendeu, se sua mãe entendeu alguma coisa de como criar filhos, ele colocou você para trabalhar, você tinha missão. Você tinha que lavar um banheiro, você tinha que lavar a calçada, alguma coisa você fazia, não é verdade? E no reino de Deus, quem não gosta de trabalhar, não vai gostar do céu, não vai gostar do reino de Deus. Porque a gente vê que tem função, até mesmo naquilo que a Bíblia chama de descanso, que é depois dessa vida aqui, nós vamos ter função. O que não vamos ter, creio eu, é o suor, esse cansaço que a gente fica quando chega em casa, doido para dormir, né? Não, isso aí não vai ter, mas o trabalho, essa coisa, vai ter sempre, e pelo menos nesse reino aqui, enquanto estivermos na terra, trabalho vai ter. Deus colocou isso até no ser humano. Pode ver o ser humano, quando se aposenta, e fica lá só na rede, não dou 2 anos para morrer. É sério, pode ver. Morre rápido.
Agora, a pessoa que se aposenta e continua trabalhando, e pelo menos alguma coisa. Fazer, aí ele tem ainda significado na vida. A aposentadoria não é para você ficar coçando o bicho de pé. É uma bênção que Deus te deu para descansar, mas para continuar trabalhando. Arrume alguma coisa para fazer, senão em 2 anos você morre. Nós fomos criados à semelhança de Jesus, e Jesus gostava de trabalhar. Você sabia que a Bíblia chama Jesus de carpinteiro? Em um dos evangelhos chama de o filho do carpinteiro. Mas tem um evangelho que ela chama de o carpinteiro. Ou seja, Jesus aprendeu o ofício de José. E você já tentou fazer carpintaria alguma vez na sua vida? Gente, é um dos poucos trabalhos muito difícil. Vá serrar uma madeira. Ele não parou de trabalhar. Começou seu ministério depois aos 30 anos e continuou trabalhando. Onde ele passava, ele curava, ele ensinava, ressuscitava um morto aqui, multiplicava pães e peixes ali. E até quando ele estava se divertindo na festa do casamento, o que ele estava fazendo? Trabalhando, transformando água em vinho. Ele era o nosso exemplo, inclusive lá em João, capítulo 13, verso 15, João, capítulo 13, verso 15, ele diz: eu dei um exemplo para ser seguido, façam como eu fiz. Então, se Jesus trabalhou, se Jesus trabalhava muito, ele não quer que você trabalhe pouco. O seu objetivo esse ano, casados, não é qual é o ministério que a gente pode dar o mínimo. Qual é o ministério que a gente pode assim só abrandar a ira de Deus? Não, a sua oração. Qual é o ministério que eu posso usar essa minha vida, meus dons, essa coisa assim que Deus me deu, onde é que eu posso usar mais? Tem gente que foge do ministério de crianças, tem gente que foge do ministério de teens, tem gente que foge do ministério de jovens, porque dizem, ministérios pesados. Ministérios pesados. Nós só temos uma vida para viver. E Deus te capacitou. Vou já falar sobre isso. Então não arregue. Não arregue do trabalho. Vá até o final. Segundo motivo por que temos que trabalhar. Por que devemos trabalhar na obra de Deus? Primeiro é que Jesus deu exemplo. Segundo, Deus investiu em nós. Deus investiu em nós. Você já ouviu falar sobre histórias de clubes, grandes clubes de futebol, que investem no jogador enquanto ele é criança? Você já ouviu falar nisso? Tem um clube que comprou até um jogador aqui no Brasil, acho que era do Flamengo, comprou e disse assim, fica jogando aí, porque você ainda não está preparado, né? O campeão mundial de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, que foi campeão pela primeira vez pela McLaren, a McLaren pegou ele criança ainda, adolescente, investiu nele, e ele foi desenvolvendo. Deus fez isso conosco também. Lá no Salmo 139, versos 13 a 16, eu vou ler aqui numa versão mais antiga, que é a versão que eu decorei há mais ou menos 20 anos atrás. Diz assim, pois tu formastes o meu interior, e me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso fui formado, as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado quando ainda não havia nenhum deles. Sabe o que eu entendo desse versículo aqui? Que cada pessoa aqui já nasceu com uma missão, um propósito, que é de glorificar a Deus.
quando você estava sendo formado, quando você era apenas um embrião, a sua ficha funcional já estava sendo montada. No teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Já estava sendo preparado. Os materiais de trabalho já estavam sendo colocados no seu DNA. Deus já estava colocando os seus dons, os seus talentos, as suas aptidões, a sua inteligência, a sua personalidade. Até o seu porte físico foi pensado para a obra que você iria cumprir. Se você ia gostar da área de música, se você ia gostar da área de tecnologia, né? E Deus tem papel para todo mundo, tem área para todo mundo, para os mais tímidos, para os mais tímidos, que gostam de números. Ele tem a parte técnica, a parte de som, a parte de... Você não quer ficar na frente das câmeras, você quer ficar atrás. Tem vaga para você, lá atrás das câmeras. Tem vaga para você aqui em cima, escondidinho ali, só Jesus vê. Que é o importante, não é verdade? Mas tem vaga também para você que é extrovertido, que gosta de pessoas, gosta de poesia, gosta de cantar, gosta de saltar, virar 3 vezes pirueta aqui dentro em cima de um patins, né? Deus lhe fez assim para cumprir o seu propósito. Ele investiu em você, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. E assim como aquele grande clube vai cobrar, Deus vai cobrar da gente também. Um dia a Bíblia diz, Ele vai chegar, eu investi em você, eu te dei capacidade para cuidar de crianças, eu te dei capacidade para cuidar de jovens, eu te dei capacidade para tirar os adolescentes de Manaus da lama do pecado, eu te dei capacidade para cuidar de crianças, eu te dei capacidade para me louvar naquela igreja, e Ele te deu os dons, e você sabe quais os dons que Ele te deu. E não tem nenhuma pessoa aqui que pode dizer, Deus não me deu nenhum dom. Ninguém. Até mesmo as pessoas que estão passando por doenças, até mesmo as pessoas que têm doenças incuráveis, até aquelas pessoas que não andam, que não falam, que não veem, tem uma missão e Deus vai cobrar. E em nenhum lugar da Bíblia fala que Deus deu esses dons para nós gastarmos em nossos próprios prazeres. Inclusive a Bíblia é muito clara, diz que Deus não dá as coisas para os nossos próprios prazeres. Não é para ganhar dinheiro, é para glorificar o Senhor. Não é para ficar rico, não é para se divertir. Os seus dons é para servir. E só assim você pode dizer que cumpriu o propósito da sua vida aqui na terra. É quando você dá a sua vida, assim como Jesus deu, em prol de outras pessoas. E é isso que é servir. E terceiro motivo porque a gente serve a Deus, é exatamente o tema da mensagem. Nós só temos uma vida para servir. João capítulo 9, verso 4, abra sua Bíblia aí. João capítulo 9, verso 4. João capítulo 9, verso 4. Na cura de um cego, Jesus diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. A noite do Bruno chegou. Eu tenho certeza que ele queria trabalhar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que ele queria continuar servindo, porque ele amava a obra do Senhor, amava esta igreja, amava o seu ministério. Mas às vezes a noite vem, e às vezes vem mais rápido do que nós imaginamos. Nós não sabemos quanto tempo viveremos, mas uma coisa é certa:
Deus quer, no tempo que nos resta, nós darmos o nosso melhor e nós não podemos perder tempo. Às vezes, muitos de nós, eu já pensei assim, e talvez você esteja pensando assim: não, ano que vem eu e minha família vamos servir a Deus. Ah, não, daqui a 2 anos eu preciso me estabilizar em Manaus. Eu preciso estabilizar minha família. Ah, meu filho é muito novo, nasceu agora, deixa ele fazer 2 anos. E você dando desculpas. Filho é uma bênção. Ele não veio para te atrapalhar de servir. Ele veio para ser mais um, para somar, para você servir melhor. Filho não é câncer, filho é bênção. E quando você muda a sua mentalidade, você muda a sua cabeça, você vai ver que você vai ser mais feliz. Eu sempre digo para os jovens, estes são os melhores anos da sua vida. Nunca mais você terá 20 anos, nunca mais você terá a saúde que você tem hoje. Agora eu digo para você, nunca mais você terá a saúde que você tem hoje. A tendência é piorar. A noite vem, e haverá o tempo que vai vir o peso dos anos, as doenças, o cansaço, a morte. Por isso que nós precisamos servir ao Senhor o máximo. Nesse versículo, o dia é a vida, o vigor, a noite é a morte, e nenhum morto mais pode trabalhar, não aqui nessa obra. Deus deixou para os vivos fazerem isso. Por isso nós temos que aproveitar cada fôlego de vida, porque o tempo passa rápido, gente. Um dia desse nós chegamos aqui nesta igreja, neste lugar, já se passaram 10 anos, e olha só o que Deus tem feito, com aquele punhadozinho de gente que decidiu fazer a vontade de Deus. E se ele decidiu, se ele fez com o que ele fez com aquele punhado de gente, quantos ele não vai salvar com esse punhadão aqui, esse monte de gente aqui? Por isso, você que está chegando agora, você não veio para ser uma verruga, você não veio para ser o sanguessuga. Eu vou abrir a boquinha, manda mensagem para mim, manda alegria. Eu quero uma mensagem bem legal, hein, pastor, se eu não rir. Se Deus te trouxe para cá, é porque Ele tem uma missão para você. Seja bem-vindo ao serviço. Seja bem-vindo, porque você só tem uma vida para viver. Eu quero encerrar essa mensagem. Poxa, pastor, já? É, porque eu tenho pouco tempo. Já até passei do meu tempo. Eu conheci um homem. A Bíblia diz que a gente tem que olhar para aqueles líderes que nos falaram a palavra de Deus e ver o exemplo deles. Eu queria mostrar o exemplo do homem que fundou essa igreja, há quase 60 anos atrás. Eu fui na casa dele, eu tive a oportunidade de visitá-lo. O nome dele é João. Talvez você não conheça, mas eu quero que você o conheça agora. Ele foi o fundador dessa igreja. E eu pedi para ele dar uma mensagem para os jovens. E eu já passei esse vídeo para os jovens. Só que eu acho que você tem um coração jovem, e você precisa ouvir também essa mensagem. É uma mensagem de 1 minuto, mas que está falando ao meu coração, ecoando no meu coração, para que esse ano eu tenha o melhor ano da minha vida ministerial. E a minha oração é que você entenda essa mensagem também. Solta aí o pastor João. Nova Igreja Batista, jovens, eu estou aqui com o pastor John, aqui na sua casa, e ele tem uma palavra de ânimo para você, jovem. Pode falar, pastor. Olha, gostaria de dizer que estou com 94 anos, e esses anos 60 eu passei no Brasil, 9 anos eu passei pastoreando nos Estados Unidos,
E eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E jovens, deixa eu dizer uma coisa. As coisas que você faz para Deus, com a direção, liderança dEle, será seu por toda a eternidade. O resto é todo bagaço. Sirva a Deus com todo o seu coração. Amém. Muito obrigado, pastor João. Tchau, gente. As coisas que você faz para Deus serão seu para toda a eternidade. O resto é só o bagaço. Pense nisso, nesse seu ano de ministério. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu nos ensina. Obrigado por essa mensagem poderosa. Nós queremos te servir. Senhor, eu quero um ano produtivo. Eu não quero perder nenhum dos que tu me deu e do que tu vai me dar. Senhor, eu não quero ser preguiçoso. Eu não quero ser acomodado. Senhor, eu tenho percebido um espírito de desânimo, de acomodação, de marasmo, tentando entrar nos corações de muitas pessoas. Senhor, que tu afaste isso e que nós possamos ter um ano de coragem, de alegria em te servir. E que a gente entenda, Senhor, que aquilo que fizeram por nós, nós precisamos fazer pelos esses novinhos que estão entrando agora. Não nos deixa pensar que já somos grandes. Não nos deixa pensar que já chegamos no limite. Nós temos uma cidade pecaminosa, uma cidade, Senhor, que vive na desgraça do pecado. E que a gente nunca esqueça disso. Por isso, Senhor, nos ajuda a trabalhar mais e mais e da melhor forma possível. Muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os ministérios. E cada um pegue o seu, para dar o seu melhor, para usar os seus dons. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus seja louvado. Eu vou pedir.